Olá meus amigos, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Como eu já falei em outro vídeo que vou deixar aqui no card, atualmente eu faço especialização em psiquiatria. Eu sou médico, passei em uma prova e atualmente eu faço especialização em um hospital voltado à psiquiatria. A prova de residência funciona como um concurso que, de acordo com a sua nota, você é aprovado e pode escolher quais lugares você seria aprovado para fazer a sua residência. Esse é um dos momentos mais importantes para a gente da medicina. Quem quer fazer uma especialidade acaba se dedicando muito e a cada ano que passa isso fica um pouco mais difícil. Então nesse vídeo eu vou mostrar qual foi a minha estratégia para ter ido bem na prova da residência. Se você não me conhece, meu nome é Samuel Pinho e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e produtividade. Te convido a assistir outros vídeos se você gostar desse e também se inscrever no canal e deixar o like. O primeiro passo para você ir bem na prova de residência é entender qual é o seu objetivo. Como assim? O que eu estou querendo dizer é que quando você vai fazer a prova de residência, no final das contas, o que você quer passar na residência. Muitas vezes, eu tive vários colegas que começaram a estudar e eles começaram a misturar o que era para passar na residência e o que era vida prática. Eles queriam estudar os assuntos de uma forma que, além deles saberem do conhecimento para fazer as questões, eles também queriam adicionar aquele conhecimento na vida prática, entender como aquilo funcionaria no dia a dia. Obviamente, isso vai acontecer. Todo conhecimento que você absorver também vai ser colocado na sua vida prática. Contudo, esse não é o seu foco. Você tem que entender que o seu foco é passar na prova de residência. Quando você estiver dentro da sua especialização ou quando você estiver querendo saber de algum assunto específico, aí sim você vai atrás para entender como aquilo funciona na rotina médica. Fazer as duas coisas, revisar todo o assunto da medicina que vai estar na prova, basicamente, e colocar isso em prática, você não vai conseguir. Então, antes de montar a sua estratégia, deixe bem claro na sua mente o que é que de fato você quer. Outra mentalidade que precisa ser colocada de forma muito clara é essa: você não vai conseguir dar conta de tudo. Você não vai conseguir dar conta de tudo. Entendeu? Não vai dar. Ler todas as apostilas, se manter revisando, assistir às aulas, manter tudo isso em dia, não vai acontecer. Isso é humanamente impossível e vai te gerar uma ansiedade desnecessária. Você sempre vai estar correndo atrás de um objetivo que é impossível e isso vai acabar te causando mal. Dentro do estudo de qualquer prova, a gente tem que seguir o princípio de Pareto, que basicamente é o quê? É você entender onde você vai colocar o seu maior esforço, aquela parte menor, a menor quantidade de coisas para gerar o maior resultado. Depois que você garante aquela parte que vai gerar o maior resultado, aí sim você começa a expandir para acabar arrumando as arestas, deixar tudo mais redondo. Então, aceite que você não vai conseguir dar conta de tudo. Muitas vezes nós temos que lidar com várias provas e entender como cada banca funciona. Não adianta você ficar tirando para todos os lados, para todas as provas e não definir qual vai ser a prova que você vai priorizar. Quando eu fiz a minha prova, eu sabia que queria ficar em Fortaleza, então eu me dedicaria exclusivamente na SUSE. E essa mentalidade fez com que eu me apropriasse ao máximo dessa prova. Eu fiz o máximo de provas que eu consegui, pelo menos 5 anos anteriores, da SURS, que é a Seleção Unificada de Residência do Estado do Ceará, para que eu entendesse como a banca solicita os assuntos, como é a dinâmica dessa prova. Dessa forma, eu sabia que existiam assuntos que provavelmente se repetiriam, e isso acabou facilitando a minha cabeça para eu também focar em quais assuntos eu achava que iriam cair. Então, antes de começar a estudar, entenda a sua prova. A próxima dica é: faça questões. E provavelmente essa vai ser a melhor dica e mais importante que eu vou dar durante esse vídeo. Como assim? Claro que é importante fazer questões. O que eu quero é deixar claro que se você vai fazer uma prova que possui questões e você vai ter que fazer essa habilidade da forma mais eficiente na prova, o que você vai ter que treinar é exatamente resolver questões. Não importa se você tem 1000 apostilas, tem 1000 resumos, se você se dedica, se você tem propriedade naquele assunto, exatamente inclusive no que caiu. Se você não acertou as questões, todo o seu esforço foi em vão. Várias vezes durante meu estudo, eu nem sequer entendia porque de fato eu estava acertando aquela questão, mas eu já tinha visto aquilo tantas vezes, repetido aquele processo cognitivo para resolver aquele tipo de questão tantas vezes que eu simplesmente sabia qual era a resposta certa. É impressionante como muitas vezes esses processos se repetem e você simplesmente sabe, ou pelo menos você tem um feeling sobre qual é a resposta certa. Isso sempre funciona? Não.
mas acaba facilitando muito o seu processo de estudo. Na maioria das vezes eu tinha esse feeling e muitas vezes o feeling estava certo, exatamente qual era a questão, inclusive eu muitas vezes sabia porque a questão estava certa, e isso me ajudou muito na minha prova de residência, porque foi uma prova mais corrida, foi uma prova que as pessoas acabaram demorando mais para acabar, e mesmo assim eu acabei terminando ela no tempo de término mesmo. Foi uma prova que foi um pouco mais difícil você acabar antes e revisar. Eu nunca me esqueci de uma situação em que eu peguei uma apostila de urologia, li a apostila inteira, estudei, fiz resumo, e quando eu fui fazer as questões daquele assunto de urologia, eu percebi que eu não estava conseguindo, que eu estava muito entrucado, que eu não desenvolvia como eu esperava que fosse desenvolver depois de ter estudado tanto aquele assunto. E foi aí que eu percebi que primeiro eu deveria fazer as questões, e quando eu notasse que não estava sabendo de algum assunto, eu ia ver as respostas das questões, refletir por que aquelas eram as respostas certas, e se mesmo assim algum assunto específico me incomodasse, aí que eu iria atrás de ler alguma coisa. Mesmo assim, eu ainda continuo focando em questões. Eu ainda continuei focando em questões, porque eu vi que o estudo era muito mais rápido, muito mais dinâmico, e eu entendia melhor a mecânica do jogo, de como eu deveria acertar as questões sobre aqueles assuntos. Então a forma que eu fazia era essa: eu fazia 60 questões, por exemplo, e errei 50%. Então eu via por que eu tinha errado a metade daquelas questões e faria 60 questões de novo. Quando eu fazia essas 60 questões, eu aumentava o meu percentual de acerto, ia para 65%, 70%, e dessa forma eu ia aumentando e fazendo questões e aumentando meu acerto até chegar por volta dos 80%, que era aí que eu ficava tranquilo. E para mim, tanto era mais fácil estudar, porque era algo mais dinâmico, como também era muito fundamental isso, porque eu estava fazendo exatamente o que eu teria que fazer na prova, que era resolver as questões. Na época, quando eu fiz a prova de residência, como eu tinha pouco tempo para estudar, eu acabei focando em áreas que tinham conteúdo menor e que representavam a maior parte da prova, como pediatria e ginecologia. Simplesmente por conta do tempo. Eu sabia que se eu soubesse muito de pediatria e ginecologia, eu já garantia 40% da prova dentro de um espectro de quantidade de informação pequeno para estudar. Entretanto, se eu fosse me dedicar à clínica, a clínica é uma quantidade de assunto gigante e que representaria mais ou menos 20% da prova, no máximo 40% da prova, mas que proporcionalmente não compensaria. Obviamente eu estudei todos os assuntos, mas eu priorizei aqueles que eu sabia que me dedicar menos e ia ter o maior retorno, porque eu não tinha tempo, eu não tinha como simplesmente revisar toda a medicina por conta da prova. E isso foi uma estratégia que me ajudou bastante, focar nisso. Outra coisa que me ajudou muito foi não ter caído na armadilha de sempre fazer os mesmos tópicos, os mesmos assuntos. Eu tinha uma tabela e que eu via quantas questões eu tinha feito de cada assunto, qual era a minha porcentagem de erro, e eu também tentava colocar quais eram os assuntos mais prevalentes que eu tinha visto nas outras provas. E dessa forma, eu priorizava aqueles assuntos que eu estava errando mais e que caíam mais. Então, muitas vezes eu estava fazendo um assunto que eu estava indo muito bem, e esse assunto até caía muito, mas tinha outros assuntos que também caíam muito, e eu tinha que me dedicar também a eles. Então eu variava, eu focava exatamente naquilo que eu precisava estudar mais. É muito importante você ter uma tabela em que você coloque seu percentual de acerto em relação aos assuntos, porque é dessa forma que você vai entender onde você deve se dedicar. Então foque no que é mais importante e mais prevalente. E o último tópico que eu vou colocar aqui é: currículo importa, tá? Infelizmente, a gente muitas vezes passa pela faculdade, é um pouco imaturo, a gente acaba não desenvolvendo o currículo, então não tem alguém que instrua a gente para desenvolver o currículo, mas ele importa sim. Eu lembro que eu tinha feito algumas extensões, não tinha o certificado, e eu acabei ficando desesperado para conseguir esse certificado, porque eu sabia que isso ia ser difícil, a prova da residência, eu sabia que as notas iam ficar muito próximas. E eu consegui esse certificado, e inclusive passei por conta dele. Se eu não tivesse esse certificado, eu não teria passado no local que eu quero. Então, primeiro, se importe com o currículo, isso de fato é algo importante, vá atrás. E segundo, não deixe para a última hora, não faça como eu fiz. Tenta ver como é que está seu currículo, o que é que pode ser melhorado, o que é que vem sendo pedido nos últimos anos, para você focar exatamente naquilo que você vai
fazer menos esforço e vai ter o maior número de pontos possível. O resumo desse vídeo é basicamente esse. Faça questões, entenda onde você está acertando, onde você está errando, o que é mais prevalente, conheça a sua prova e se preocupe com o seu currículo. Desejo boa sorte para qualquer pessoa que vá fazer uma prova de residência médica ou qualquer outra prova, porque eu acho que essas dicas podem ser expandidas para outros tipos de assunto também. E foi um prazer ter você aqui nesse vídeo até agora. E se você gostou, por gentileza, se inscreva, deixe o like, procure outros vídeos aqui no canal clicando abaixo e até o próximo vídeo.